São Paulo, 1998. Parque do Estado, Zona Sul. O corpo de uma jovem é encontrado entre a vegetação densa. Marcas de estrangulamento, sinais de violência sexual. A polícia ainda não sabe, mas este é apenas o começo de uma caçada que vai expor os impulsos mais sombrios da mente humana. Bem-vindos ao Dossiê Sombrio. Eu sou seu anfitrião nesta descida aos abismos do crime real brasileiro. Hoje, vamos adentrar a mente de um predador que transformou áreas verdes de São Paulo em seu território de caça. Esta é a história do maníaco do parque. Imagine sua rotina diária. Você acorda, se arruma, talvez vai trabalhar ou estudar. Pessoas cruzam seu caminho. Você sorri, cumprimenta, segue em frente. Mas e se, entre essas pessoas comuns, estivesse alguém estudando seus movimentos? Alguém que enxerga você, não como ser humano, mas como presa? Francisco de Assis Pereira parecia um homem comum, motoboy, simpático, bonito, segundo algumas descrições. Ele abordava jovens mulheres com uma proposta irresistível. Sou fotógrafo, trabalho para revistas importantes. Você tem o perfil perfeito para ser modelo. 11 mulheres acreditaram nele. 11 mulheres entraram em sua moto rumo ao que pensavam ser uma sessão de fotos. Nenhuma delas poderia imaginar que aquele homem gentil era um monstro. Entre julho e agosto de 1998, São Paulo viveu um verão de terror. Corpos de mulheres jovens começaram a aparecer em parques da Zona Leste e Zona Sul da cidade. Parque do Estado, Parque do Trote, sempre em áreas isoladas, cobertas por vegetação. O padrão era perturbador. Todas as vítimas eram jovens, entre 16 e 25 anos. Todas tinham sido estranguladas. Todas apresentavam sinais de violência sexual. E todas haviam sido atraídas pela mesma promessa, uma carreira de modelo. A imprensa começou a perceber a conexão. Os jornais estampavam manchetes alarmantes. Serial killer ataca São Paulo. Maníaco age em parques da cidade. O pânico se instalava nas ruas. Mas quem era esse predador? E por que ninguém conseguia detê-lo? A resposta estava numa combinação fatal: carisma, manipulação e uma estrutura psicológica profundamente distorcida. O começo do pesadelo. Tudo começou em 1997, embora a polícia só descobrisse isso depois. Isaías, um catador de papel, estava no Parque do Estado quando encontrou o corpo de Rossana. Ela tinha apenas 20 anos. Foi a primeira vítima confirmada, mas não a primeira morte. Francisco de Assis Pereira nasceu em 1967, no interior da Bahia. Migrou para São Paulo ainda jovem, como milhares de nordestinos em busca de oportunidades. Tornou-se motoboy. Trabalho honesto, mas por trás da fachada, algo muito mais sombrio fermentava. Ele desenvolveu um método preciso. Abordava jovens em pontos de ônibus, terminais, lugares movimentados. Sempre bem vestido, sempre educado. Mostrava cartões de visita falsos. Falava sobre revistas famosas, sobre contratos milionários. Você já pensou em ser modelo? Tenho certeza que posso te ajudar. Para jovens de periferia, muitas delas sem perspectivas, aquela oferta era um sonho. Uma chance de sair da invisibilidade, de ser alguém. Era uma armadilha. O ritual da morte. O padrão era sempre o mesmo. Francisco levava as vítimas em sua moto até um dos parques. Vamos fazer umas fotos teste em ambiente natural. A luz aqui é perfeita. Elas acreditavam. Por que não acreditariam? Quando chegavam à área isolada, longe de testemunhas, a máscara caía. O homem gentil se transformava no predador. Ele as atacava, estuprava, estrangulava. Depois abandonava os corpos na vegetação, como lixo descartável. Entre junho e agosto de 1998, o ritmo dos assassinatos acelerou. Uma vítima, 2, 3. Os corpos começaram a aparecer com frequência alarmante. Kelly, apenas 19 anos, encontrada no Parque do Trote. Selma, 21 anos, Parque do Estado. Itamar, 23 anos. Mesma região, mesmo modus operandi. A cada corpo encontrado, a pressão sobre a polícia aumentava. A mídia cobrava respostas. Famílias exigiam justiça. Mas Francisco era cuidadoso. Não deixava evidências. Não tinha registro criminal. Era um fantasma. O erro fatal. Todo criminoso, não importa quão cuidadoso, eventualmente comete um erro.
Para Francisco, esse erro tinha nome: Gabriela, agosto de 1998. Francisco abordou Gabriela em um terminal de ônibus na Zona Leste. A mesma conversa, a mesma promessa, mas Gabriela era diferente. Ela tinha um namorado ciumento que anotou a placa da moto e ela tinha instinto de sobrevivência. Quando Francisco a levou até o Parque do Estado e a atacou, Gabriela lutou com todas as forças, conseguiu fugir ferida, sangrando, mas viva. Ela correu até encontrar pessoas, gritou por socorro e fez algo crucial. Descreveu o agressor em detalhes, a placa da moto, as características físicas, o modus operandi. A caçada tinha virado. A polícia agora tinha uma pista concreta. A placa da moto levou até Francisco de Assis Pereira. Mas ele já estava em alerta. Sabia que tinha cometido um erro ao deixar uma vítima viva. 4 de agosto de 1998. Francisco decidiu fugir. Pegou um ônibus rumo ao interior de São Paulo, depois para o Paraná. Planejava desaparecer, recomeçar em outro lugar, talvez continuar matando. Mas a mídia já tinha seu rosto. Programas de TV exibiram sua foto. Procura-se. Jornais estamparam seu retrato na primeira página. O país inteiro estava procurando o maníaco do parque. No dia 5 de agosto, menos de 24 horas após iniciar sua fuga, Francisco foi reconhecido numa rodoviária em Sorocaba, interior paulista. Uma ligação anônima, viatura da polícia, cerco fechado. Quando os policiais se aproximaram, Francisco não resistiu. Simplesmente levantou as mãos e disse: "Vocês me pegaram." Naquele momento, uma das caçadas mais intensas da história criminal brasileira chegava ao fim. Na delegacia, Francisco começou a falar. E o que ele revelou chocou até investigadores experientes. Ele confessou 11 assassinatos, 11 jovens mulheres. Descreveu cada crime com frieza perturbadora. Os nomes, os lugares, os detalhes, como se estivesse relatando algo trivial. Mas foi na entrevista com psicólogos que a verdadeira natureza de Francisco emergiu. Ele não demonstrava remorso, falava das vítimas como objetos, dizia que precisava matar, que era um impulso incontrolável, características clássicas de um serial killer. Ausência de empatia, comportamento predatório, escalada de violência, necessidade de controle absoluto sobre as vítimas. Os psicólogos identificaram traços de psicopatia, uma desconexão total com emoções humanas normais. Para Francisco, aquelas mulheres nunca foram pessoas, eram apenas meios para satisfazer seus impulsos. Durante o interrogatório, ele disse algo que gelou o sangue dos investigadores. "Eu sabia que era errado, mas na hora eu não conseguia parar. Era mais forte que eu." Não era verdade. Francisco tinha total controle. Ele planejava, escolhia, executava. A frieza com que agia provava isso. O que ele não tinha era o que nos torna humanos: empatia. O julgamento de Francisco de Assis Pereira começou em 1999. As evidências eram esmagadoras. Confissões detalhadas, depoimento de Gabriela, a sobrevivente, perícia forense conectando os crimes. A defesa tentou alegar insanidade mental, mas os laudos foram claros. Francisco era plenamente capaz de entender suas ações. Ele escolheu matar. Em novembro de 1999, Francisco foi condenado. A sentença: 271 anos de prisão, pelos crimes de homicídio qualificado, estupro e ocultação de cadáver. Claro, pela lei brasileira, ele cumpriria no máximo 30 anos. As famílias das vítimas choraram no tribunal. Não era alívio, era dor. 11 vidas interrompidas, 11 futuros destruídos, sonhos de ser modelo transformados em pesadelo. Gabriela, a sobrevivente, reconstruiu sua vida. Casou-se, teve filhos, mas as cicatrizes físicas e mentais nunca desapareceram completamente. Ela carrega até hoje o peso de ter escapado, enquanto outras não tiveram a mesma sorte. Francisco foi enviado para a penitenciária de Sorocaba. Lá, ele seria apenas mais um número no sistema prisional. O homem que aterrorizou São Paulo se tornaria apenas uma nota de rodapé na história criminal brasileira. Mas sua história deixou marcas profundas. Hoje, Francisco de Assis Pereira permanece preso. Ele tem direito à progressão de regime eventualmente. Pode, um dia, caminhar livre pelas mesmas ruas onde caçou suas vítimas. Esse pensamento é perturbador, mas há algo ainda mais inquietante que precisamos considerar. Francisco não era um monstro óbvio.
Ele era educado, trabalhador, carismático. Sabia exatamente o que dizer para ganhar confiança. As vítimas entraram voluntariamente em sua moto porque ele parecia seguro. Quantos Francisco existem por aí? Quantos predadores vestem a máscara da normalidade enquanto planejam seu próximo ataque? Quantas pessoas que cruzam seu caminho diariamente têm essa escuridão interior escondida? A verdade é que serial killers raramente parecem monstros. Eles parecem pessoas comuns. É isso que os torna tão perigosos. E é por isso que este caso nos assombra até hoje. 11 famílias nunca mais foram as mesmas. 11 cadeiras vazias nas mesas de jantar. 11 risos silenciados. 11 futuros apagados por um homem que escolheu a escuridão. No final, o maníaco do parque nos ensina uma lição terrível. O mal não precisa de motivação complexa. Às vezes ele simplesmente existe, caminha entre nós, sorri, cumprimenta e espera o momento certo para revelar sua verdadeira face. Esta foi mais uma história do dossiê sombrio, onde os arquivos mais sombrios do crime brasileiro são abertos, onde a justiça nem sempre prevalece e onde a linha entre o humano e o monstro é assustadoramente fina. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, porque toda semana descemos mais fundo nos abismos da natureza humana. Até o próximo dossiê. Se é que você conseguir dormir depois desta história. 1. Dark Park Night Fog. 2. Crime Scene Tape Forest. 3. Vintage Motorcycle Highway Noir. 4. Prison Bars Shadows Dark. 5. Empty Swing Park Abandon. 1. Leva vítimas. Parques DSP. 2. Ele prometia fama, trazia morte. 3. O predador dos parques. Título: O maníaco do parque. 11 mulheres, uma promessa fatal. Dossiê sombrio. Descrição: São Paulo, 1998. Um homem simpático oferece carreira de modelo a jovens mulheres. O sonho vira pesadelo. Esta é a história real de Francisco de Assis Pereira, o serial killer que aterrorizou a capital paulista, usando parques como cenário de seus crimes brutais. Neste episódio do Dossiê Sombrio, investigamos como um motoboy se tornou um dos piores serial killers brasileiros, o método de sedução usado para atrair vítimas, a sobrevivente que ajudou a capturá-lo, os 271 anos de sentença e o que aconteceu depois. Atenção! Este vídeo contém descrições de crimes reais e pode ser perturbador para alguns espectadores. Recomendado para maiores de 18 anos. Siga o Dossiê Sombrio. Instagram: Dossiê Sombrio. Twitter: Dossiê Sombrio. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum caso. Tags: Maníaco do Parque, Francisco de Assis Pereira, True Crime Brasil, Crimes Reais Brasileiros, Serial Killer Brasileiro, Casos de Assassinato, Crimes em São Paulo, História do Crime, Dossiê Criminal, Investigação Criminal, Crimes anos 90, Parque do Estado, Documentário Crime, True Crime Português, Casos Policiais Brasil,